Boa noite, galera. Esse vídeo vai ser um pouco diferente, já que não tem, já tem um tempo que eu não faço um vídeo. Não queria deixar passar batido aí essa semana. Eu tô tendo uma crise aí com um amigo meu. Estava tentando participar de um artigo com ele sobre evolução humana e nós estamos discordando veementemente em qual seria o primeiro homem. Porque o argumento desse meu amigo é que se você tem evidência de bipedalismo e produção de ferramenta, você necessariamente tem ah, uma pessoa, um homem, né? Um ser humano. E para os tomistas eu sei que a palavra correta não é ser humano, seria ente humano, mas eu falo ser humano porque aprendi assim e já está internalizado. Mas qual o problema que eu estou enfrentando? É que recentemente algumas ferramentas muito simplistas de pedra foram encontradas na África e foram datadas há mais ou menos 3,3 milhões de anos. Tá? Essas ferramentas, então, estão sendo atribuídas aos australopitecos porque eles são as únicas espécies de o que eles chamariam de hominídeos presentes naquela região e na África de forma geral. O primeiro Homo, né, a primeira espécie do gênero Homo, aparentemente aparece aí lá pelos 2 milhões de anos com Homo habilis. O que, por sinal, para complicar ainda mais as coisas, o Homo habilis é considerado por vários pesquisadores como sendo basicamente um Australopithecus, e ele foi colocado no gênero Homo porque o cara que o descobriu, né, buscando fama, quis atribuir o fóssil a algumas ferramentas ali próximas. Cara, é uma confusão. Então, o ponto principal aqui é o seguinte: eu acho que é sim uma condição necessária para o ser humano ser bipedal. Tá? É um acidente próprio. Porém, não é necessário que algo que seja bipedal seja necessariamente humano, correto? Senão uma avestruz seria humana. A característica específica de humano é a racionalidade, correto? Então, para se inferir que há um ser humano, tem que se inferir a presença de racionalidade. Então, nesse aspecto, eu acho que a produção de ferramentas ela é um critério melhor do que tentar estimar, tentar inferir algum tipo de bipedalismo a partir de fragmento de osso. Tá? Então eu estou aí nesse dilema, porque eu não quero colocar o meu nome em um artigo que afirme que Australopithecus eram seres humanos. Tá? Porque tem vários problemas com isso aí. Né? Primeiro que tem vários autores que dizem que o modo de andar bipedal, por assim dizer, dos australopitecos era completamente diferente dos humanos, que eles ainda tinham adaptações para a vida arbórea. Então, assim, a proporção dos braços era completamente diferente, os dedos e afins. E tem um fato que eu não havia pensado, que aceitando obviamente a idade da Terra e datação evolucionista, se o meu amigo estiver correto, então os australopitecos existem desde os mais antigos achados datam de, sei lá, 4,4 milhões de anos, e a primeira evidência de fogo, por exemplo, de uso controlado de fogo, ocorre com o Homo erectus em 1,98 milhões de anos. Então, por 3 milhões de anos, né,
tipo umas 100 mil gerações, os seres humanos ficaram só na África, ah, comendo sabe-se lá o que, fruta, não fizeram tecnologia nenhuma, talvez umas pedrinhas ali quebradas, um martelinho em pedra, e não descobriram fogo durante 2, 3 milhões de anos, cara. Isso pra mim é uma coisa absurda, né? E o engraçado é que no artigo ele tenta argumentar exatamente que nós devemos parar de tratar os humanos primitivos como idiotas, só porque eles tinham uma caixa craniana menor, etc. Eu acho, infelizmente, que se os seres humanos ficaram 4 milhões de anos, 3 milhões de anos na savana africana, no máximo pegando pedra e batendo uma nas outras, eu acho que os evolucionistas estão corretos. E o ser humano é os antigos humanos eram macaquinhos um pouco mais evoluídos, né? Agora, o Homo erectus, né, que surge ali por volta de 1,9 milhões de anos, nós temos evidências, primeiro, cranial e de esqueleto, que ele era totalmente bipedal. Eu nem sei se é assim que fala em português, bipedal, tá? Se não for, me perdoe. Né? A estrutura óssea, a altura, a caixa craniana são de dentro da variação que se vê em humanos modernos. As primeiras evidências de fogo, a utilização de fogo controlado, é com o Homo erectus. Ele se espalhou pelo mundo, pelo menos Europa e Ásia, chegou até ilhas e pressupõe-se até que para ter chegado lá ele teve que utilizar de embarcação, né? Certamente estava presente junto com neandertais e afins. Então, assim, ao meu ver, a evidência cumulativa diz que os primeiros humanos foram os Homo erectus, que ou seja, são Homo sapiens, né? Então, Homo neandertal, Homo neanderthalense, Homo sapiens, Homo erectus e os outros, eles são meramente raças de seres humanos, né? Mas o meu amigo está teimando em empurrar a origem humana, né? No caso dele, criação humana, né? Ele é um criacionista, para Australopithecus e talvez até mais para trás, entendeu? Então, se tiver evidência de ferramenta há 10 milhões de anos atrás, ele vai dizer que qualquer primata que estava lá há 10 mil anos de anos atrás era humano, entendeu? Então fica aí, quem quiser comentar nesse vídeo, as suas opiniões, né? Eu concordo que ferramentas complexas, orientadas para um certo fim, com propósito, que, que podem ser guardadas, reutilizadas, enfim, que há uma certa complexidade envolvida, né? Uma intencionalidade, ela exige um intelecto, né? Mas não é porque, vamos supor que essas ferramentas de 3,3 milhões realmente tenham esses atributos que tenham sido feitos por australopitecos, né? Simplesmente pode ser que nós não encontramos ainda fósseis de Homo erectus, por exemplo, datados dessa época, né? Então é isso. Queria aí compartilhar a minha frustração. Estou bastante irritado com meu amigo porque eu ajudei, eu corrigi o artigo dele de certa forma, mas apesar de todo o trabalho que eu coloquei, eu não me sentiria confortável em publicar um artigo afirmando que australopitecos eram humanos. Então é isso, queria desabafar isso com os senhores. É um vídeo extremamente estranho, mas enfim. Fiquem com Deus e até a próxima.